E aí, querido povo de Deus, vamos para mais 3 perguntas que me fizeram e eu vou dar 3 respostas. E hoje as perguntas é sobre Imaculada Conceição, porque Maria é santa, sem pecado, né? A outra pergunta é sobre batismo de crianças, que responder para os protestantes, né? E a outra é: a Bíblia se explica por si só? Então nós vamos agora ter esse estudo, esta catequese simples, porque eu gosto das minhas coisas na simplicidade. Como costuma dizer, na simplicidade tudo fica melhor, tá certo, meu povo? Então nós vamos ter agora esta catequese rapidinho e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Hoje aqui no Ceará tá fazendo um sol arretado, não sei como é que tá aí onde você mora, mas por aqui, gente, tem dia que tá fazendo sol, tem dia que tá fazendo chuva, tá um negócio meio... Só Deus sabe explicar, né? Então, diz aí como é que está no estado, na cidade que você mora, e eu peço a você, se possível, digita aqui nos comentários de onde você está me assistindo, de qual cidade e de qual estado. E, gente, deixa eu falar para vocês que bênção, né? Ontem a gente conseguiu aí fazer teve muita graça ontem acontecendo, muitas bênçãos acontecendo, de testemunhos e etc. E também, ontem a gente conseguiu colocar aí R$100 de combustível, graças à galera que está colocando ponto na rifa. Tá aqui, gente, a notinha. Graças a Deus a gente conseguiu colocar esse combustível no carro da missão. E hoje de manhã já teve visitas, né? Já teve missão acontecendo. A gente utilizando o carro com esse combustível aqui para honra e glória do Senhor. Muito obrigado a todos aqueles que contribuem, né, com a nossa missão, que acreditam no nosso trabalho. Muito obrigado, galera. Já está dando fruto aí, tenho certeza que Deus vai te recompensar, tá certo? E nós teremos agora, gente, né, no meio da semana aí, as doações de cestas básicas. Então eu conto com vocês em me ajudar. Coloca um ponto na nossa rifa, fala comigo aqui nesse WhatsApp, eu compro um dos nossos materiais de estudo bíblico, que ajuda a manter a nossa missão, tá certo? Conto com a contribuição de vocês. O ponto é apenas R$5. Por favor, preciso muito dessa ajuda de vocês. Se você puder, lógico, fala comigo aqui, coloca um pontinho na nossa rifa, que eu rezo toda madrugada por cada benfeitor. Beleza? Então vamos lá. Eita, coisa boa. Vou pegar aqui já a palavra de Deus, ó. Que coisa maravilhosa. Gente, quando eu pego na minha Bíblia, eu tenho absoluta certeza que é a palavra de Deus, né? Sempre quando você for pegar na palavra de Deus, pegue com esta certeza, né? Não pega de qualquer jeito. Tem gente que pega a Bíblia assim de qualquer jeito. Não faz isso. É a palavra de Deus, amém? Então vamos para a palavra de Deus. Por que acreditar que Maria é imaculada? Olha, a pessoa perguntou desse jeito, tá? Por que acreditar que Maria é imaculada se Deus, por poder tudo, ele poderia vir em um ventre pecaminoso, sem se contaminar, né? Olha só, Deus não pode tudo? Por que ele não vem então no ventre de uma mulher qualquer, né? Eu vou explicar para você. Jó capítulo 14, versículo 4 vai dizer assim: quem fará sair o puro do impuro? Ninguém, né? Aqui já apontando aí para a encarnação do verbo. Então, meus irmãos, o que acontece? Nossa Senhora, a mãe de nosso Senhor, porque Deus escolheu ela para ser sua mãe, porque tem alguns protestantes que dizem assim: Deus não pode ter mãe porque Deus é eterno. Mas, meu filho, a gente não diz que Maria deu início a Deus. Ela é mãe de Deus porque Deus quis assim. Ele é o único filho que escolheu a sua própria mãe, né? Ele escolheu de quem ele ia nascer, né? De quem o verbo ia se fazer carne. E a palavra de Deus nos confirma isso. Quando lá em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, onde o anjo chega, né? Acontece ali a anunciação do anjo, e ele diz: ave cheia de graça. Ele usa ali, né, uma palavra muito forte, que é caritamene, né? A plena da graça, né? Perfeitamente cheia da graça. Então Maria, Deus, ele pode tudo. Mas veja, ele sempre prepara para anunciar alguma coisa, para acontecer alguma coisa. Deus, ele sempre prepara. E Maria Santíssima foi esta pessoa que Deus preparou como esse precioso instrumento perfeito para receber o verbo encarnado.
Se você pegar na sua Bíblia, você vai ver em João capítulo 1, versículo 14, onde vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas alguns protestantes, eles começam a dizer, né? Eles começam a argumentar que não, mas a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha só que interessante, eles usam aqui Romanos 3, 23, que diz assim: com efeito todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Versículos antes começa assim, né? O versículo 21, ó. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos os fiéis, pois não há distinção, com efeito todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Esta palavra, estão privados da glória de Deus, por que isso acontece? Eu vou lhe explicar. Porque aqui, por exemplo, em Isaías 59, pega aí a sua Bíblia, em Isaías 59, vai dizer algo interessante. Olha só o que diz aqui. Isaías 59, do versículo 1 ao 2, vai dizer assim: não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pelo qual a face se oculta para não vos ouvir. Perceba uma coisa aqui muito interessante. A Bíblia vai dizer que o pecado, ele coloca uma barreira que separa o povo de Deus. E aqui ainda diz: vossas faltas são o motivo pelo qual a face se oculta. Aqui tem um detalhe muito forte, que muitas pessoas não percebem. Olha só, a face de Deus se ocultava do povo pecador. Mas o que é que acontece no ventre de Maria? A face de Deus se oculta? Não. Aquele que era invisível passou a ser visível nela. Olha que poderoso, olha que forte isso. Passou a ser visível. Então em Maria, a face de Cristo foi gerada. Olha que interessante. Em que sentido? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Como é que esta mulher teria pecado se a Bíblia diz que é as faltas do povo que faz a face de Deus se ocultar? E em Maria, esse Deus invisível passa a ser visível. Então Maria tinha que ser santa. Maria foi e é santa e imaculada. Ela é pura, porque Deus a preparou para receber esta missão de ser sua mãe. Esse chamado de ser sua mãe. A mulher perfeita, a mulher imaculada, para que a face de Deus não se ocultasse, mas fosse desenhada em seu ventre. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, se o pecado coloca uma barreira que separa o povo de Deus, Maria não poderia ter pecado, porque senão iria existir esta barreira. Entenda, assim foi o querer de Deus. Deus podia fazer diferente, ora, mas Deus também poderia simplesmente aparecer do nada. Por que ele quis uma mãe? Por que ele escolheu assim? Veja, é vontade de Deus. Os protestantes não se conformam com isso, mas é vontade de Deus. Então, quando alguém lhe perguntar, diga: foi da vontade de Deus. Aí eles vão dizer em Romanos 3, 23, né, que todos estão destituídos da glória de Deus. Olha só, destituídos da glória de Deus. Como é que Maria iria estar destituída da glória de Deus? Porque se ela fosse uma pecadora, tivesse em pecado, ela estaria destituída da glória de Deus. E o verbo se fez carne nela. Então aqui quando fala todos, em todos existem exceções. Hebreus 9, 27 diz que todo mundo tem que morrer uma vez só. E as pessoas que Jesus ressuscitou, morreu mais de uma vez. Então são exceções. Todos é para morrer uma vez só. Ora, todos pecaram, mas existem exceções. Jesus Cristo não pecou. Maria Santíssima não tinha pecado. Por quê? Já expliquei. Não poderia existir essa barreira que separasse ela do Senhor. E aí o verbo se fez carne e habitou entre nós. A face de Deus em Maria não se ocultou. Pelo contrário, ela foi gerada. O verbo se fez carne
e habitou entre nós por obra do Espírito Santo em Maria. Então veja, em Maria se gerou o quê? O corpo de Cristo, a face. Então Maria trouxe para o mundo com face dela algo que nenhum profeta, nenhum pregador conseguiu trazer. Era Jesus ali, firme e forte diante das pessoas. E ele veio por meio de Maria. Agora você entendeu por quê? Então vamos para a próxima pergunta. As crianças não sabem de nada. Então como batizar elas? Não é melhor esperar elas crescerem para escolherem se querem ser batizadas? Você precisa entender uma coisa, certo? Eu vou deixar aqui bem claro uma resposta, tá bom? A Bíblia vai dizer em Hebreus 10, 22, acheguemo-nos a Ele com o coração sincero, com plena firmeza da fé, o mais íntimo da alma, isento de toda mácula de pecado e o corpo lavado com a água purificadora do batismo. Então o batismo, ele vai lá e apaga a mancha do pecado original. Na criança, o que é que acontece? Veja, no Antigo Testamento, se a gente fosse por essa lógica de que a criança, ela não sabe de nada, então... se ela não sabe de nada, a gente tem que esperar ela crescer para decidir. Então quer dizer, por que você bota nome no seu filho? Não é melhor esperar ele crescer para poder ele decidir qual nome ele quer? Por que você coloca então, o seu filho na escola? Se ele ainda é uma criança numa creche, não é melhor esperar ele crescer para ele ter ciência para decidir se quer ou não estudar? Se a gente for pensar assim, é criança, tinha que esperar crescer para decidir, e no Antigo Testamento a apresentação da criança, Veja só, Atos 2,38, Pedro lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nos tornamos membro do corpo místico de Cristo, 1 Coríntios 12, 13. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Veja, em um só Espírito fomos batizados todos nós. Aí diz, nos tornamos herdeiros do reino de Deus. João 3,5 vai dizer assim, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Jesus confirmou a participação das crianças em tudo isso, quando ele disse em Lucas 18,16, Jesus, porém, chamou e disse, deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se parecem com elas. Existem evidências bíblicas para o batismo de crianças. Vamos ver aqui? Pedro disse em Atos 2, do 38 ao 39. Pedro lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e para vossos filhos, e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. É para vós e vossos filhos, é para as crianças também. Existem textos que nos provam que toda a família era batizada. Em Atos 16:33, por exemplo, vai dizer que toda a família era batizada. Veja só, imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Olha aí, Atos 16:15, foi batizada juntamente com a sua família. Mateus 28:19, e depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As crianças fazem parte da nação, O apóstolo Paulo diz que o batismo é a circuncisão do Novo Testamento. Veja que interessante. Como é que ia acontecer a circuncisão? Vamos lá. Colossenses 2, do 11 ao 12. Nele também foste circuncidados, com circuncisão não feita por mão de homem, mas com circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento do nosso ser carnal, sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes, por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. O batismo está para os cristãos
como a circuncisão era feita no 8º dia do nascido. Olha só, no 8º dia, veja só, era realizada a circuncisão. Você pode conferir em Gênesis 17:12. Então, Gênesis 17:12 está errado. Por quê? Criança não sabe de nada, por que vai ter a circuncisão? Tem que esperar a criança crescer para decidir? Olha só como a lógica protestante não funciona. Vamos lá. A Bíblia se explica por si só. Por que depender da explicação da igreja, se o que está escrito já está explicado? Olha, a Bíblia não se explica por si só. E eu vou te provar isso na própria Bíblia. Se você pegar aí a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, do versículo 30 ao 31, vai dizer assim: Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. Olha só, Filipe chega para explicar a Sagrada Escritura ao eunuco. Se a Bíblia se auto-explicasse, o eunuco não tinha dito isso. Então essa história de que a Bíblia se auto-explica é uma mentira. Quem tem que explicar a palavra de Deus para nós é o magistério da igreja. Quem tem a autoridade de interpretar autenticamente a Sagrada Escritura, como diz no Catecismo da Igreja Católica, no número 85. Se os protestantes que dizem que a Bíblia se auto-explica, interessante. De onde então eles tiraram tanta denominação, tantas denominações, que contradiz uma a outra? Um entende de um jeito, outro entende de outro. Como é que a Bíblia se auto-explica na ideia protestante e eles não têm uma única igreja, uma única fé? Está vendo o problema dessa interpretação deles? Então quem tem que nos trazer a verdade explicada é os 3 pilares da fé católica: a tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Por isso que em 1 Timóteo 3,15 diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Por isso que em Mateus 16, do 13 ao 18, vai dizer: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Viu a autoridade aí do magistério? Então, meus irmãos, cuidado com essas loucuras protestantes, tá certo? Que Deus abençoe, galera. Reforçando, ajuda aí nossa missão, tamo junto. Qualquer coisa fala comigo nesse WhatsApp aí, que eu vou responder você com todo carinho. Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo o máximo que você puder.